Boa noite, amada igreja do Senhor. Boa noite, você que nos assiste pela internet. Maravilhoso é estarmos na casa do nosso Deus para celebrarmos e cultuarmos nosso Deus, como já cantamos, como já adoramos, como já celebramos o seu nome. É maravilhoso adorarmos um Deus que nos dá a liberdade para sermos livres do pecado, livres do mundo. E nós estamos aqui hoje sabendo que aqui neste lugar há vida e vida em abundância. Aqui neste lugar o Senhor determina, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Quantos estão felizes essa noite? Diga amém. Amém, glória a Deus. Vamos abrir em Oséias 13, verso 14. Oséias, capítulo 13, verso 14. E eu peço que o meu pastor possa ler e em seguida nos introduzir em oração. Oséias 13, 14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Senhor Deus, bendito sejas, glorificado e exaltado seja o Senhor, que é um Deus poderoso, majestoso, dinâmico, na sua magnitude, no seu perfeito amor, nos reúne, nos congrega, permite que tenhamos um maravilhoso momento de oração, que tenhamos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E agora também, Pai, capacita-nos para que possamos recepcionar essa palavra já colocada no coração do teu servo, é de filho, para que possamos vivê-la, praticá-la e tê-la em maior estimação e possamos estar sempre aptos a adorar-te. Em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Vou ler novamente aqui o capítulo 13, verso 14, que diz assim, vou ler só a primeira parte, amém? Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Quem pode dar um glória a Deus aqui para essa palavra? Glória a Deus, essa palavra é maravilhosa e gloriosa, porque essa aqui foi uma profecia que nós sabemos que foi cumprida em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele nos lavou, Jesus, ele nos remiu, Jesus, ele nos livrou do império das trevas, da maldição do inferno, da condenação do inferno, e essa é uma mensagem muito poderosa, é a mensagem que nós proclamamos e que nós anunciamos com todas as nossas forças, que é a mensagem de salvação. E quando nós olhamos e lemos aqui esse texto, e quando nós vemos essa profecia, e quando nós anunciamos a salvação, principalmente no Novo Testamento, nós vemos que Jesus, principalmente, dá ênfase a esse termo, os discípulos dão ênfase a esse termo, essa mensagem chamada salvação. E hoje a palavra salvação, para muitos, ela se tornou apenas uma mera conotação espiritual. A palavra salvação se tornou apenas uma mera conotação espiritual, mas antes, esse momento aqui em que a palavra foi recebida e escrita no livro dos profetas, a palavra salvação também ela tem uma conotação de livramento, tem uma conotação vista no âmbito natural. Vou dar um exemplo. Quando Deus fala através do profeta Isaías, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aquele momento, a percepção que aquele povo tinha é que Deus era o Deus que ia livrá-los, Deus era um Deus de resgate, Deus era um Deus que iria salvá-los, que ia socorrê-los. Assim também como no tempo de Jesus, os judeus que ali puseram sua fé, depositaram sua fé em Cristo Jesus naquele momento, acreditavam que aquele homem que estava ali, Jesus Cristo, naquele momento iria socorrê-los, iria resgatá-los, iria livrar do domínio, do regime do Império Romano. Então, muitas vezes, aqui nesse contexto, a palavra salvação não é apenas, e como certeza nós sabemos, no âmbito espiritual, da nossa salvação, da nossa alma, do nosso corpo,
ela traz uma ideia de escape, ela traz uma ideia de livramento, de socorro, de ajuda. Então, através desse sentimento que nós iremos trabalhar essa noite acerca do que Deus nos limpou, do que Deus nos salvou, do que Deus nos livrou. Porque quando nós anunciamos a mensagem da salvação, porque quando nós anunciamos o evangelho, ele traz principalmente essa ideia de que eu fui salvo. Eu fui salvo do quê? O que eu fui liberto? Do que aconteceu? Eu fui salvo de quê? Então nós iremos trazer essa reflexão e entender o que peregrinos tem a ver com essa mensagem de hoje, a mensagem de salvação, a mensagem que Deus nos libertou do império das trevas e que Deus nos livrou do inferno. Então, por meio dessa palavra profética, aqui Deus já havia declarado que ele iria nos livrar, que ele iria nos redimir do poder do inferno e nos resgatar do poder da morte. Ele iria fazer com que nós tivéssemos uma alternativa, que nós tivéssemos uma opção, nós fôssemos resgatados, que nós seríamos resgatados. Irmãos, esse é um tema maravilhoso, porque muitas vezes nós estamos vendo, principalmente nos dias atuais, e quanto mais se passa, nós estamos vendo pessoas e pregações e pessoas falando sobre o amor de Cristo, falando sobre a bondade de Cristo, falando sobre o amor e trazendo o evangelho pela metade. Um evangelho que mostra apenas que Jesus vem para salvar a sua vida, mas numa conotação de, ele vai salvar a sua vida financeira, ele vai salvar a sua vida amorosa, ele vai salvar a sua vida sentimental, ele vai salvar isso e aquilo, mas quando na realidade o evangelho nos traz uma realidade muito diferente, uma realidade muito mais profunda, que é Jesus Cristo, o nosso Deus veio para nos livrar, para nos salvar do inferno, para nos salvar desse momento terrível em que a humanidade está andando, que a humanidade está caminhando. Lá em Mateus 23:33 diz: raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como escapareis da condenação do inferno? Aqui Jesus está falando para os fariseus uma coisa clara, que há sim sobre a vida do ser humano, que o ser humano está sim debaixo de uma condenação, que o ser humano está assim, condenado ao inferno. E aqui ele dá uma outra ideia, assim, um outro questionamento aos fariseus: como que vocês esperam escapar da condenação do inferno? Não há nada que vocês possam fazer, não há nada que vocês possam tentar me ludibriar, tentar me barganhar, porque todos os seres humanos, todos os homens estão condenados ao inferno, todos eles. E aqui Jesus é muito explícito que há sobre nós que eu falo, seres humanos, essa condenação. Mas o que isso tem a ver, Ed, com o tema da série de mensagens peregrinos? Nós vamos entender hoje que todo homem que está aqui na Terra é um peregrino, independentemente se ele é cristão, independentemente se ele não é cristão. Ele está aqui na Terra apenas de passagem. Mas o que vai diferenciar um cristão do não cristão, da sua peregrinação, é o seu fim. É para onde este homem vai, é para onde esse homem está caminhando, é para onde esse homem está andando, e qual é o seu foco, e qual é o seu destino final. Se o destino final será no céu, ou se no seu destino final... Eita, irmãos, até embananei aqui. Ou se o destino final será o inferno. Mas para que a gente possa entender esse contexto de peregrinação do ser humano, nós precisamos entrar um pouco mais na raiz e ver um pouco mais desde o princípio. Nós sabemos que a peregrinação do homem começou a partir do pecado. Porque lá em Gênesis, Deus cria um homem, Deus cria e coloca num jardim, num lugar maravilhoso, coloca no Éden, para que nós pudéssemos ali, os seres humanos, pudessem produzir, pudessem trabalhar, pudessem viver, pudessem construir suas famílias, pudessem viver em plena harmonia, em perfeição. E Deus cria aquele momento e fala lá em Gênesis 1:26, para que eles pudessem produzir e reproduzir sobre a terra, que eles pudessem povoar a terra e dominar sobre os animais do campo, sobre as aves do céu, enfim. Porém, o homem toma uma decisão, a pior decisão da humanidade, a escolha mais infeliz que nós podemos presenciar na história da humanidade, que foi quando ele decidiu desobedecer ao Senhor. Foi quando ele decidiu desobedecer aquilo que Deus havia ordenado para ele. E ali, naquele momento, o pecado entra na vida do homem. E naquele momento, o pecado entra na humanidade. E com isso, o homem começa a sofrer consequências terríveis.
E eu quero citar aqui apenas 3 exemplos dessas consequências. O primeiro é a condenação física, além das coisas que nós sabemos, que está na palavra de Deus, que o homem teria que suar para se sustentar, que o homem teria que trabalhar, ralar duro para tirar o seu sustento, as mulheres ter dores de parto. Nós começamos a enfrentar problemas que outrora nós não enfrentaríamos, que seriam as doenças, os Covid, as viroses, as doenças, enfim. Outros problemas que nós passamos a enfrentar, problemas psicológicos, problemas emocionais, começamos a ter ansiedade, depressão, enfim, por aí vai, coisas que vocês podem imaginar, preocupação, o homem se encheu de ganância, o homem se encheu de sentimentos humanos, sentimentos carnais, invejas, enfim, e até mesmo por condenações e problemas físicos, seja por questão genética, enfim, não vamos entrar neste mérito, mas o homem passou a ter ali uma condenação física também. A segunda condenação, a condenação eterna. Paulo vai dizer para a gente, lá em Romanos, capítulo 5, verso 12, que por meio de um só homem o pecado entrou no mundo. Vou até ler para que fique bem mais completo aqui o raciocínio. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por meio de um só homem, o pecado entrou em toda a humanidade provou do seu salário, do salário do pecado, que é a morte, é a condenação eterna, é a condenação, é estar longe de Deus separadamente, espiritualmente, longe de Deus eternamente, é um homem não estar mais ligado a Deus, é um homem não ter mais o seu propósito inicial que foi feito por Deus de adorá-lo, de ter intimidade, de ter relacionamento com Ele. O homem foi separado de Deus. A palavra diz lá em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão longe da glória de Deus. E até por isso Jesus questiona aqueles fariseus em Mateus 23:33. Por que vocês acham que podem se livrar da condenação do inferno? Por quê? Porque não há ninguém que possa se livrar, não há ninguém que possa dizer, eu consigo me livrar, eu tenho capacidade de conseguir algo para com Deus, que eu saia, que me livre, que eu não faça sofrer a condenação. Jesus chega com eles e questiona, vocês têm certeza que vocês acham que vocês conseguem livrar da condenação do inferno? Pode, será que vocês acham que realmente terão alguma escapatória, por mais puro que vocês acham que são, por mais eu faço boas coisas, será que vocês acham que isso é o suficiente para que vocês não sofram a condenação eterna? Irmãos, a verdade é que a regra é clara, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem, estão destituídos, não há nada. A palavra diz, Paulo, se nós continuarmos lendo Romanos 5, ele diz que não há um justo sequer, não há alguém que faça o bem, não há alguém que consiga produzir frutos e mostrar frutos que falem que o Senhor olha assim, caraca, esse homem é puro, esse homem é santo, esse homem é perfeito, ele não está condenado, porque todos nós sofremos, porque por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, então todos nós pecamos. A verdade é que essa decisão, irmãos, do homem desobedecer a Deus fez com que nós possuímos e garantíssemos um destino certo, o inferno. Ah, mas você pode pensar assim, né? Principalmente quando a gente é criança, tem muito esse pensamento. Ah, mas foi Adão, se não fosse por Adão, tudo culpa de Adão. Ah, se é Adão, se fosse eu, seria diferente. Irmãos, se Adão não pode te representar como um homem que pecou e ele não pode te representar na queda, Cristo Jesus, ele não pode te representar no céu, porque a palavra de Deus diz que por meio de um só homem o pecado entrou no mundo. Assim também, por meio de um só homem, nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos libertos. A graça entrou e diz que a graça, não somente a graça, mas a abundância de graça e justiça entrou em nossas vidas. Então, Cristo Jesus, ele nos representa. Então, nós precisamos entender cada vez mais que assim, por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo. Por meio de Cristo Jesus, nós somos libertos e sarados. E o terceiro ponto, o homem foi expulso daquele lugar.
Gênesis 3 vai mostrar que o homem foi expulso do jardim do Éden, daquele local maravilhoso que Deus havia feito, e colocou ali querubins, colocou uma espada ali para guardar aquele momento, e a partir daí um homem começa a viver na terra como um peregrino, com o destino certo, com um final certo para a sua vida, que seria, né, nascer, crescer, reproduzir, morrer e ir para o inferno. Essa é o ciclo do ser humano a partir desse momento da queda. E como um homem peregrino nessa terra, ele passou a buscar várias coisas que pudessem preencher o lugar de Deus, passou a buscar cada coisa que pudessem satisfazer o seu vazio existencial, que só pode ser preenchido por Deus. E a partir daí o homem andou por essa terra como um peregrino, como um homem que tem um destino certo, independentemente do tipo de homem. Esse homem, ele pode, aqui nessa terra, construir uma família bacana, ter uma carreira de sucesso, pode ter o melhor trabalho do mundo, pode ter tanto dinheiro no seu dinheiro que quando ele for abrir o banco, né, trave ali o banco de tanto dinheiro que esse homem tem. Ele pode conseguir morar na melhor casa, pode ser a pessoa mais gente boa, ele pode ajudar as pessoas a atravessar as velhinhas, levantar da cadeira para os idosos sentar, ele pode doar grana para os mais pobres, ele pode fazer caridade, ele pode fazer o que for. Nada disso faz com que o seu fim seja mudado. Nada disso faz com que a sua trajetória nessa terra resulte no final, que seria a condenação do inferno. Porque não são essas coisas que nos recomendam, não são essas coisas que fazem com que nós, seres humanos, nos livremos da condenação do inferno. Porque haverá um dia em que esse tempo aqui na terra acabará, e tudo isso que nós estamos fazendo aqui será pesado e será mostrado o que nós estamos fazendo na nossa vida, o que nós estamos vivendo de fato aqui na terra. Então, sim, o homem está destinado à condenação do inferno. Mas o que é o inferno, irmãos? A gente precisa falar desse assunto para que nós possamos entender o que é o inferno e depois entender por que nós podemos ser peregrinos aqui para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, primeiro lugar, o inferno é um lugar criado para Satanás e seus anjos. O inferno não foi criado para os homens. O inferno não foi criado para a humanidade. O inferno não foi criado para nós. Lá em Mateus 25, 41, o próprio Deus diz, o próprio Jesus falou: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então entenda, Deus não criou o inferno para que o homem pudesse ir para lá. O ser humano que escolheu, e o ser humano que ao pecar, o ser humano que ao errar, foi condenado a estar neste lugar. Deus não queria a nossa condenação, Deus não deseja a nossa destruição, Deus não deseja isso. Pelo contrário, Ele quer que todos nós sejamos salvos. Ele quer que todos nós sejamos lavados e remidos pelo seu sangue. Ele quer que toda a humanidade reconheça que Ele é o único Salvador, que Ele é o Deus dos deuses. Mas o ser humano anda a passos largos para este lugar. Segundo ponto, o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. É um lugar de fogo e tormento. Irmãos, imagina se o lugar não foi preparado para punir os homens, mas sim punir a Satanás e seus anjos. Imagina o quão perverso, o quão sofrido, o quão doloroso é aquele lugar. E a palavra, ela nos dá um exemplo claro de uma pessoa que passou por este momento, por este lugar, lá em Lucas 16, de 22 a 24. Vamos abrir. Lucas 16, de 22 a 24. Peço que o nosso amado irmão Yuri possa ler para a gente. Lucas 16, de 22 a 24. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Amém, glória a Deus. Aqui, como nós sabemos, o pastor já ministrou sobre isso. Aqui se trata de um acontecimento real. De fato, existiu esse homem que estava aqui no inferno, sofrendo por grandes tormentos. E ali ele diz que ele viu ali o Abraão. E ele falou assim: Pai Abraão, ajuda, ajuda. Olha o que ele vai dizer aqui. No inferno, estando em tormentos. E ele diz no final: porque eu estou atormentado nessa chama. O inferno, irmãos, é um lugar de tormento, dia após dia, momento após momento, hora após hora, sem trégua, sem descanso, sem liberdade, sem time out, sem coffee break, sem nada. É você o tempo todo queimando, estando em tormento, é você sendo atormentado diariamente, porque isso será eternamente. E ao contrário do que muitas religiões falam por aí, que você irá para o purgatório, você irá pagar os seus pecados, você depois estará tudo de boa, não. Você não sairá daquele lugar. A palavra aqui, no verso 26 aqui mesmo de Lucas, ele fala: e além de tudo, está posto entre nós um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. É um lugar onde tem um abismo infinito, nós não conseguiremos, aqueles que estarão no inferno não conseguirá alívio, não conseguirá uma gota d'água, como foi colocado aqui, um óleo, um pouco d'água para refrescar sua vida. Não, será um lugar de tormento eterno. Será um momento de angústia eterna, choro e ranger de dentes. É você estar todos os momentos ali sem descanso, sem nada, sem paz, sendo atormentado pelo lago de fogo, estar atormentado pela chama que consome o ser humano e jamais cessa. Então isso é muito sério, irmãos, porque esse é um lugar em que nós vemos que as pessoas, os pregadores hoje, falam de modo geral, aqui, graças a Deus, tem palavras gloriosas, mas não alerta às pessoas que nós estamos indo para lá. Quando eu falo nós, irmãos, entende? É a humanidade, não a igreja do Senhor. As pessoas estão caminhando a passos largos, pelo contrário, pregam o evangelho simples, Nutella, o evangelho tranquilo, meia boca, e não fala que o homem está andando para este lugar, que não foi preparado para os homens, e que será um lugar de choro e ranger de dentes, e que será um lugar de tormento. E lá nesse lugar, irmãos, entenda, é um lugar que não fará acepção de pessoas. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser político, pode ser negro, pode ser branco, pode ser celebridade, pode ser, enfim, o que for. E é muito interessante, irmãos, que lá neste lugar está cheio de pessoas que acham que são perfeitas, que acham que são boas aqui na terra. Neste lugar está cheio de pessoas que acham que aqui nessa terra fizeram uma vida tranquila e que não há nenhum motivo para ir para o inferno. Mas a palavra diz que todos nós estamos condenados a ir para lá. E é muito interessante que a palavra de Deus nos traz uma realidade ainda mais assustadora, que haverá muitos crentes que estarão lá no inferno. Haverá muitas pessoas que dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso. Senhor, Senhor, em teu nome eu fundei a igreja. Senhor, Senhor, em teu nome eu estava cantando no ministério de louvor. Senhor, Senhor, em teu nome eu estava pregando. Senhor, Senhor, em teu nome eu estava fazendo isso, aquilo outro. Mas o Senhor fala: eu não vos conheço. E isso é uma realidade muito pesada, isso é uma realidade muito triste, e que o homem sim está caminhando para esse momento. Nós precisamos entender que o tempo está acabando, e que essa realidade é a realidade da humanidade, e que não há nada que possamos fazer para que mudemos essa realidade. Existe um exemplo que eu vi de um panfleto muito interessante, que no panfleto estava escrito bem assim: o que fazer para ir para o inferno? Como se a pessoa quisesse ir para lá, né? Então, ele instiga a pessoa a ter essa curiosidade. O que fazer para ir para o inferno? E era um panfleto de 3 páginas, perdão. E quando ele abria o panfleto na primeira página, estava tudo em branco. Ele abria na segunda página, estava tudo em branco. Até que na última página ele diz assim, lá no panfleto: você não precisa fazer nada, você já está indo para lá. E ali ele começa a dissertar a palavra de Deus, como que Deus fez para nos remir, para nos lavar, para nos purificar. E a boa notícia, irmãos, é que embora nós não saibamos, né, que saibamos que não há como escapar de lá, mas nós podemos ter uma alternativa, porque Cristo Jesus, como nós acabamos de ler aqui, ele nos prometeu e ele nos livrou das chaves da morte. Ele diz: eu os redimirei
do poder do inferno e os resgatarei da morte. O Senhor tem uma alternativa para a sua igreja. O Senhor deu para nós uma oportunidade de sermos salvos e de sermos livres do inferno. E o que nós precisamos fazer é reconhecer, é aceitar, é ver que esse Senhor Jesus é o nosso Salvador e que não há nada além, que não há nada neste mundo que possa se comparar a Ele, que Ele é a única fonte de salvação, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E aqueles que creem neles não serão condenados, e aqueles que creem nele não serão condenados. Aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, cai essa palavra sobre suas vidas. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei. Eu vou colocar no presente, eu os remi do poder do inferno e os resgatei da morte. O Senhor Jesus cumpriu essa promessa, irmãos. Naquela cruz do Calvário, naquela cruz ele nos limpou, nos lavou, nos redimiu, para que nós pudéssemos hoje ter uma alternativa, para que nós pudéssemos ser aqui peregrinos, sim, mas peregrinos que estão andando em direção ao céu, peregrinos que já participam de um outro reino, de uma outra realidade, não a realidade da condenação, não a realidade do inferno, mas a realidade de ter ruas celestiais, de ter uma nova Jerusalém, de estar com Ele face a face, de viver eternamente ao seu lado, adorando, o exaltando e o glorificando. Ele nos comprou com seu sangue, por isso nós podemos escolher o destino que queremos seguir. Por isso que nós podemos escolher aquilo que realmente queremos estar, aonde queremos estar. A questão também do querer é você não apenas querer, porque muitas vezes a gente quer muitas coisas. Eu quero um trabalho melhor, mas o que eu faço para ter um trabalho melhor? Eu quero ter mais dinheiro, mas o que eu faço para ter mais dinheiro? Será que eu fico o dia todo em casa? Assim também é a presença do Senhor e a salvação. Eu quero ser salvo. Se for perguntar para qualquer um aí na fora, você quer ser salvo? Você tem aquela trend, né? Você quer ser salvo ou você quer ir para o inferno? As pessoas vão falar, eu quero ser salvo. Claro, é óbvio, eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. Mas o que elas fazem para que possam estar no céu? O que elas fazem para conquistar esse momento? Irmãos, o que nós precisamos fazer é nos entregar a Cristo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Não é a gente viver nessa terra achando que aqui é o que nós precisamos conquistar, achando que aqui é o que nós precisamos enraizar nossas vidas, achando que depois daqui não haverá mais nada. Pelo contrário, os verdadeiros cristãos, eles amam a Cristo acima de todas as coisas, e o que eles vivem aqui só contribuem para que ele possa ter mais experiência com Deus, mais intimidade com Deus. Paulo falava, eu aprendi a servi-lo na alegria, na tristeza, na luta, não na luta. Enfim, eu aprendi a adorar e viver nele, porque o que vai restar no final de tudo não é essa terra, como o pastor sempre fala aqui, essa terra passará por um estrepitoso estrondo, pá! Ele grita, não vou gritar, que aí os irmãos se assustam, né? Passará por um estrepitoso estrondo, irmãos, e nós não levaremos nada daqui. O peregrino não leva nada, assim como as pessoas que irão para o inferno, que passam anos e tempos juntando dinheiro, juntando riquezas, tentando construir um império, tentando construir isso e aquilo. Quando morre, não leva nada, vai para o inferno, pobre, liso, e vai passar lá eternamente queimando no inferno. Então, nós temos que entender, irmãos, que tudo que nós fazemos aqui nessa terra, nós precisamos viver como Jesus voltasse amanhã, sim, mas precisamos trabalhar, precisamos fazer as coisas sim. Não estou falando para a gente ser alienados e não viver as nossas vidas como temos que viver. Pelo contrário, eu estou falando que nossas raízes não podem estar aqui nessa terra. Nossa visão, o nosso foco não pode estar nas coisas da terra. Eu não posso olhar para o mundo achando que o mundo é melhor do que estar na presença de Deus. Eu não posso olhar para, carnaval, poxa, eu queria estar no carnaval. Meu irmão, Parintins, irmão, vocês sabem que lá em Parintins está tendo, quem participou lá de Parintins, está tendo um surto de Covid. Conheço pessoas que morreram lá, parentes lá do pessoal do trabalho. Por quê? Porque foi para Parintins curtir, estava aquela lotação de pessoas e acabaram que foi só a última curtição, está? Espero que Deus tenha ela tenha tido tempo de ver ali, de reconhecer e de orar e alguém falar da palavra de Deus para aquelas pessoas, mas muitas pessoas que estavam ali naquele lugar não voltaram para suas casas. Então nós não podemos achar que as coisas do mundo são melhores, porque eles estão alegres, Existe uma frase que até a pastora ministrou aqui recentemente, que
o céu dessas pessoas, o céu das pessoas que irão para o inferno é aqui neste lugar. O que eles têm de curtir, o que eles têm de festejar, o que eles têm de fazer, eles têm que fazer aqui neste lugar, porque depois será só tormento. Mas os cristãos não. O que nós iremos festejar será nos céus, irmãos. Nós passaremos aqui por tribulações, por privações, teremos que lutar contra a nossa carne, lutar contra o nosso eu, nos negar, fazer coisas para agradar a vontade de Deus, muitas vezes negligenciando a nossa carne, querendo, nossa, eu queria muito fazer isso, mas Deus não quer que eu faça isso. E nós precisamos entender que, como o presbítero Luciano pregou recentemente, nós teremos o eterno peso de glória, nós seremos recompensados, nós seremos galardoados pelo nosso Deus, e a nossa vida não se limita aqui. Existe o exemplo do fio, as pessoas estão muito ligadas a apenas esse momentinho, que é o momento da nossa vida, é o momento de peregrinação do ser humano, e esquecem que a vida de fato é todo o fio que está, é toda a eternidade, que nós não possamos, irmãos, de maneira alguma nos acostumarmos com este mundo, não possamos, em nome de Jesus, não nos amoldarmos às situações. Nós temos visto, irmãos, igrejas que são totalmente mundanizadas. É melhor mudar o nome para show club do que de igreja, porque nós estamos vendo coisas terríveis nesses últimos dias, nesses últimos tempos, e nós precisamos ser aqueles, como o ministro Anderson pregou sexta-feira ontem, que nós precisamos ser guerreiros, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ter cada vez mais a certeza de que o nosso Deus está voltando e que tudo isso passará, e que nós estaremos com Ele eternamente. Irmãos, antes, nós andávamos como peregrinos rumo ao inferno, mas hoje Deus nos lavou. Eu creio que todos que estão aqui foram lavados e remidos por esse Deus, e Ele nos redimiu, Ele nos remiu da condenação do inferno, Ele nos livrou da morte. Por isso nós podemos glorificar a esse Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Por isso nós podemos cantar aqui, como cantamos no início: louve ao Senhor, meu coração, louve a Ele, porque nós sabemos que nós temos vida, e vida em abundância, e nós sabemos que se morrermos, estaremos com Ele eternamente, e nós podemos cantar, e nós podemos declarar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está? Nosso Deus venceu, o nosso Deus ressuscitou e prometeu que em breve voltará. Que essa seja a minha, a tua, a nossa esperança, que jamais possamos nos enraizar nessa terra, mas que possamos ser como peregrinos, que olha para o céu, que olha para Deus, que olha para o Senhor Jesus. E aí, respondendo às perguntas que eu fiz no início, de que nós somos livres? Nós somos livres da condenação do inferno. Nós somos salvos de quê? Da condenação do inferno, do controle da morte e do medo sobre as nossas vidas. Hoje nós não temos mais medo da morte. Hoje nós não podemos ter medo da morte, porque, como Paulo disse, se morrermos, aí será incomparavelmente melhor, porque estaremos com o nosso Deus. A morte não pode nos deter, porque aqueles que estão em Cristo Jesus serão arrebatados, ou se não for arrebatado, vai estar com Ele. Se morrer aqui, vai estar com Ele eternamente, e nós teremos a resposta: tragada foi a morte pela vitória. O nosso Deus está aqui neste lugar, irmãos. O nosso Senhor Jesus está aqui neste lugar, e Ele deseja fazer com que Ele deseja trazer essa palavra, não para nos amedrontar: ai meu Deus, eu tenho medo de ir para o inferno, não, mas é para dizer que você foi liberto, você foi livre, e que há uma escolha para a sua vida, que há uma escolha para a minha, para a tua vida, que há sim, o ser humano está sim caminhando para o inferno, o ser humano está sim caminhando a passos largos para a condenação, mas o Senhor nos deu uma oportunidade aqui nessa noite, de nos rendermos a Ele e sermos salvos, de nos rendermos a Ele, ser lavados e remidos por esse Deus, pelo seu sangue poderoso, e termos uma nova vida. O ministério de louvor já pode